Olá, pessoal. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, comentários em reflexões do capítulo 9, no item 8, Instrução dos Espíritos, pelo Espírito Lázaro, na cidade de Paris, em França, no ano de 1863, que está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo. Oportunidade em que trata do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5. Fundo musical para este vídeo, escolhemos do compositor performático de música ambiental, o australiano Felix Fraser, a belíssima música Letter of Love, que vem ao brasileiro como Carta de Amor. Lembremos-nos que a fé espírita precisa ser raciocinada. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, que seja um raciocínio embasado numa razão que contenha os amorosos olhos da caridade. O Evangelho segundo Mateus, também conhecido como Levi, o publicano, durante o Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, temos o capítulo 5, versículo 5, a seguinte bem-aventurança. Conforme a Bíblia de Port Royal, do Padre César, no século XVII, com base na Vulgata Latina de Jerônimo de Estridão, nós vamos ver a seguinte frase. Orexé qui sont doux, car ils possédent la terre. Que vem ao brasileiro como bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Destaque-se que o padre Luiz Isaac Lemaitre de Sassi, um cistercense branco jansenista humanista, traduz e explica, referindo-se à palavra do, mansos e suaves, como mansidão e nunca como fraqueza de caráter. Todavia, autodomínio e submissão ao Criador. E utiliza-se da palavra francesa possédon, que vem ao brasileiro como possuirão, mas a tradução de Port Royal utiliza com frequência heritetonte, possuir, herdar, nesse conceito, ecoando o Salmo 37, capítulo 11. A tradução de Port Royal do Padre Sassi mostra-nos enfaticamente a mansidão como uma virtude que nos abençoará divinamente e permitir-nos-á a posse da terra, ou o reino de Deus, a nova terra. Todavia, caríssimos meus, caríssimas minhas, aqui o que nos interessa é o Evangelho segundo o Espiritismo. Notadamente, a mensagem trazida no ano de 1863 em Paris, França, pelo abnegado espírito do redivivo Lázaro, que assim nos leciona. Item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso, o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços
de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida pelas bem-aventuranças. No entanto, os que são brandos, pois, prestarão dóceis ouvidos aos ensinos. Fecha aspas. Agora as reflexões minhas. Um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Sem pretensão alguma em contradizer, acrescentar aquilo que dito por Lázaro, quem sou eu? Apenas e tão somente um humilíssimo estudioso gnóstico da doutrina rediviva de Jesus, o Espiritismo. Portanto, cristalino de transparência, que ser manso, brando, pacífico é condição sine qua non à bem-aventurança. Explico-vos, pois. A qualidade da bem-aventurança é exatamente aquela de um estado de espírito de indizível satisfação, totalmente diferente da felicidade efêmera, momentânea. Ser bem-aventurado, portanto, é aquilo que só e somente só será conquistado através do conhecimento, adquirido evolutivamente nas infinitas escolas que a existência nos propicia. Em que pesem estas universidades existenciais que nos graduam no bem viver em busca da integralidade satisfativa da bem-aventurança, serem, todas elas, uma gratuidade do Criador. Precisamos da disciplina, da obediência, da resignação, que muito bem andou Lázaro em seu dizer quando nos disse: a obediência é o consentimento da razão, e a resignação o consentimento do coração. Forças ativas ambas, pois. Sim e sim, obedecer é ato de consentimento da razão, e resignarmos-nos é ato do consentimento do coração, onde ambas, tanto a obediência quanto a resignação, como forças ativas disciplinadoras, nos propiciam o progresso do conhecimento, que nos impulsiona rumo à bem-aventurança, rumo ao luminífero farol do amor do Criador mental, de tudo o que há criado. Finalizo, portanto, essa reflexão em vídeo com tributos de louvores ao Criador mental de tudo o que há criado. Que assim seja.